Olá, torcida do tricolor mais querido do Brasil, tudo bem com vocês? O São Paulo Futebol Clube completa 93 anos de existência nesta quarta-feira, 25 de janeiro. Nessas mais de 9 décadas, foram muitas glórias, títulos importantes, muitos craques vestindo a camisa do tricolor e muitos gritos de gol ecoaram na torcida são paulina. Confira quem são os jogadores que mais balançaram as redes pelo São Paulo e que fizeram parte da grande história vitoriosa do clube. 10º, Rogério Ceni, o atual técnico do São Paulo e maior vencedor da história do clube com 18 títulos. Dedicou 25 anos de sua vida a defender o gol são paulino, mas sempre teve como característica ser um goleiro diferente no futebol brasileiro. Além de realizar grandes defesas, Rogério também se destacava como um dos maiores cobradores de falta e pênalti de sua geração. Com aval do técnico Muricy Ramalho por ser o único jogador que treinava cobranças de falta no elenco, Rogério marcou seu primeiro gol em 1997, contra a União São João. Daí em diante, o mito quebrou vários recordes e se tornou o maior goleiro artilheiro da história do futebol em 2006. São 131 gols em 1.237 jogos pelo tricolor, sendo o mais emblemático deles, o 100º gol, marcado num clássico contra o maior rival do clube, o Corinthians, em 2011. 9º, Maurinho, o histórico ponta-direita do futebol brasileiro na década de 1950. Maurinho defendeu as cores do São Paulo de 1952 até 1959. É lembrado como um dos grandes heróis do título estadual de 1957, marcando o gol decisivo na vitória por 3-1 sobre o Corinthians, no Pacaembu. Ao ficar frente a frente com o goleiro Gilmar dos Santos Neves, Maurinho perguntou onde ele queria que chutasse e provocou os corintianos na comemoração do gol, gerando uma grande confusão, inclusive com torcedores alvinegros atirando garrafas no campo. O episódio ficou conhecido como Tarde das Garrafadas. O Flecha marcou 136 gols em 347 jogos pelo São Paulo. 8º, Leônidas, inventor do gol de bicicleta, Leônidas da Silva, o Diamante Negro fez parte do histórico São Paulo da década de 1940, que conquistou 5 vezes o Campeonato Paulista. Desembarcou em São Paulo nos braços de mais de 10 mil pessoas, com status de melhor jogador e artilheiro da Copa do Mundo de 1938, além de ter custado 200 contos de réis, a contratação mais cara do futebol brasileiro à época. No tricolor, Leônidas marcou 144 gols em 212 jogos. 7º, Miller, um dos maiores atletas que já vestiram a camisa do São Paulo, bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, 3 Copas do Mundo disputadas, 1986, 1990 e 1994, e uma conquistada, em 1994. Miller fez parte de 2 ciclos muito vitoriosos no São Paulo, os Menudos do Morumbi, de 1985 a 1987 e a Máquina comandada por Tele Santana de 1991 até 1994, além de ter formado ataques inesquecíveis ao lado de nomes como Careca, Silas, Sidney, Raí Palinha, Toninho Cerezo e muitos outros craques. Atacante veloz, driblador e fazedor de gols importantes, Miller balançou as redes 160 vezes em 387 jogos pelo tricolor. 6º, Luizinho, o capitão, como era conhecido, Luizinho teve 2 passagens marcantes pelo São Paulo. Foi um dos pioneiros do clube e defendeu as cores do tricolor entre 1930 e 1934, fazendo parte do time que conquistou o primeiro título da história da instituição, o Campeonato Paulista de 1931. O atacante voltou ao clube paulista em 1941 e lá permaneceu até 1946, ganhando mais 3 títulos paulistas em 1943, 1945 e 1946. Acumulando as 2 passagens, Luizinho marcou 173 gols em 263 jogos. 5º, França, um dos centroavantes mais eficientes da história do clube, França chegou ao São Paulo em 1996 e mesmo começando na reserva, marcou 8 gols no Paulistão daquele ano, inclusive um golaço de bicicleta contra o Rio Branco, no Pacaembu. Nos anos seguintes, foi caindo nas graças do torcedor são paulino e marcando muitos gols bonitos e importantes,
como os 2 gols na final do Paulistão de 1998 contra o Corinthians, jogo que marcou o retorno do ídolo Raí. França também conquistou o título paulista em 2000 e o inédito Rio SP em 2001, além de ter feito 182 gols em 327 jogos pelo clube. Quarto, Teixeirinha, cria da base do São Paulo do final dos anos 1930, Teixeira foi um dos primeiros grandes ídolos da história do clube. É até hoje o atleta mais jovem a marcar um hat-trick como jogador profissional do time, fez isso aos 18 anos, contra o Juventus SP. É o 5º jogador que mais vezes atuou pelo tricolor, com 526 jogos. Além de ser até hoje o que mais vezes conquistou o Campeonato Paulista na história do clube, com 6 títulos, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953. Um dos destaques do rolo compressor dos anos 1940, Teixeirinha marcou 188 gols com a camisa do São Paulo. Terceiro, Luiz Fabiano, o Fabuloso. Chegou ao Morumbi em 2001 como uma das grandes promessas do futebol brasileiro e logo se tornou um dos jogadores mais queridos da torcida são paulina. Com uma média de gols muito alta, acumulou artilharias em sua primeira passagem pelo São Paulo e conquistou o torneio Rio SP ao lado de França e Kaká. Além de ter sido fundamental para o time voltar à Libertadores em 2004, após 10 anos, chegando até a semifinal. Depois de passar pelo futebol europeu, Luiz Fabiano retornou ao tricolor em 2011, sendo apresentado no Morumbi para mais de 45 mil pessoas. Viveu um grande momento em 2012, ao lado do jovem Lucas Moura e ajudou o time a conquistar a Copa Sul-Americana. Nos anos seguintes continuou marcando muitos gols, mas não conquistou mais nenhum título, encerrando seu ciclo no São Paulo em 2015. Foram 212 gols em 352 jogos. Segundo, Gino Orlando, um dos maiores apaixonados pelo São Paulo. Gino Orlando chegou ao clube em 1953 e conquistou os títulos paulistas do mesmo ano e em 1957. Apesar de não ser um atacante dos mais técnicos, era brigador, forte e uma máquina de fazer gols. Foi o primeiro jogador a atingir 200 gols pelo clube. Apesar de ser o segundo maior artilheiro geral, Gino detém algumas marcas como a de maior artilheiro do São Paulo no Paulistão, 142 gols. Em jogos internacionais 28 gols, em partidas no exterior 19 e em duelos fora de casa 116. A paixão pelo tricolor era tanta que mesmo após a aposentadoria dos gramados, Gino Orlando foi administrador do estádio do Morumbi, a casa do São Paulo, até o fim de sua vida em 2003. Como atleta, disputou 453 jogos e marcou 233 gols. Primeiro, Serginho Chulapa, cria da base do São Paulo. Serginho estreou como profissional em 1974 e no jogo seguinte, num clássico diante do Corinthians, marcou seu primeiro gol. A partir de então, o camisa 9 se tornou símbolo do grande time dos anos 1970, que ainda contava com Pedro Rocha, Muricy, Valdir Pérez e companhia. Além de marcar muitos gols, Serginho também tinha um temperamento instável e protagonizou várias confusões ao longo da carreira. Além de ser o maior artilheiro da história do São Paulo, Serginho Chulapa também é o recordista em expulsões pelo clube, com 16 cartões vermelhos. Uma das suspensões, inclusive, deixou o atacante fora da final do Campeonato Brasileiro de 1977, contra o Atlético Mineiro, no que foi o primeiro título nacional do São Paulo. Mas não foi suficiente para apagar sua idolatria no clube e pelos torcedores, que ainda puderam ver o jogador ser campeão paulista em 1975, 1980 e 1981, sempre marcando gols importantes em momentos decisivos. Serginho esteve em campo em 399 partidas e marcou 242 gols. E aí, torcedor, qual desses artilheiros é o seu favorito? Para você ficar bem informado sobre as últimas notícias do tricolor do Morumbi, é muito importante que você deixe o like, pois só assim o YouTube divulga as informações em primeiríssima mão. Obrigada por acompanhar o nosso canal e até o próximo vídeo.